E aí, meus amigos, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez nessa semana para conversar sobre diabetes do tipo 2, uma doença extremamente comum, que nós temos vários comprimidos, vários medicamentos que podem ser usados, e os pacientes têm dúvidas, Puxa, qual que eu uso? Quando que eu uso mais de um? Então eu vou tentar dar uma resumida, nos guidelines médicos aqui para vocês de uma maneira simples para que você possa entender. Primeiro ponto que nós temos que ressaltar hoje em dia é que hoje nós não pensamos apenas em abaixar a glicose do paciente com remédios. Claro que a gente tem que ficar com a glicose legal, mas hoje com os remédios mais modernos nós temos medicações que fazem mais do que simplesmente abaixar a glicose e trazem outros benefícios. Então a primeira coisa quando nós vamos usar uma medicação hoje é procurar saber se o remédio que você vai usar ajuda em algo mais além do que abaixar a glicose. Então, é algo que eu vou estar explicando aqui de uma maneira resumida para vocês. Por exemplo, nós temos hoje medicações para diabetes que protegem o rim de pacientes que já têm doença renal crônica. Então, paciente que já tem o rim funcionando menos ou perdendo proteína na urina, que é um marcador de dano renal, de que o rim está sendo machucado, nós temos remédios que abaixam a glicose e protegem o rim, que são as medicações dapaglifosina e empaglifosina. Então, se você é um paciente que, antes de mais nada, tem diabetes com problema renal, essa é uma das medicações obrigatórias para entrar a princípio, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Nós temos também benefícios que essas medicações trazem, a dapaglifosina e a empaglifosina, para pacientes que têm insuficiência cardíaca, então pacientes que têm o que nós chamamos, os pacientes chamam de coração inchado, ou que o coração tem dificuldade de bombear o sangue para frente. Então, se você é um paciente que tem diabetes tipo 2 e além disso tem esse tipo de problema cardíaco, veja, a medicação ela não vai só abaixar a glicose, ela vai trazer esse benefício a mais para você. Então, essa classe de remédios também seria uma primeira escolha, teria que estar entrando na sua lista com certeza. E se você é um paciente, por exemplo, que já teve algum problema como infarto, AVC, ou teve algum problema de oclusão da carótida por placas de gordura, nós chamamos de um paciente de mais alto risco, essa classe de medicação também é indicada, ou aquela classe de medicamentos que são aplicados pela pele, mais comumente, chamados de análogos do GLP-1, que os nomes comerciais que nós temos hoje são o Victoza, o Saxenda, o Trulicity, o próprio Ozempic, pois foram remédios que demonstraram reduzir a mortalidade dos pacientes que já têm esses problemas mais sérios, como infarto, AVC, e entupimento, vamos dizer assim, dos vasos sanguíneos por placas de gordura importantes. Então, antes da gente começar o tratamento para o diabetes, a gente sempre tem que pensar, o paciente tem problema renal, tem insuficiência cardíaca, tem algum desses fatores mais graves, porque daí os remédios já são esses que eu citei para vocês. Eles têm que entrar na frente porque comprovaram trazer mais benefícios além do que simplesmente abaixar o açúcar, certo? Vamos imaginar então que você não tenha nada disso, você não tem problema renal, não tem problema cardíaco, graças a Deus, não teve que colocar nenhum stent, nem fazer nenhuma cirurgia de revascularização com ponte de safena, nada, que é a maioria dos nossos pacientes, que não teve nenhum problema ainda mais grave por conta do diabetes. Qual remédio nós devemos usar? Basicamente, nós dividimos de acordo com o nível de glicose. Por exemplo, se o meu paciente tem níveis de glicose aproximadamente até 150, 160, nós sabemos que eu posso usar um tipo de remédio para o diabetes apenas, que esse um remédio vai dar conta de trazer a glicose para os níveis normais. Rodrigo, mas qual remédio eu uso? Até onde nós sabemos, você pode fazer uso de qualquer classe de medicamentos. Tem muitas, Se eu for detalhar todas aqui, o vídeo vai ficar um pouco poluído e chato, mas só para você saber, se a sua glicose está ali até 150, 160, e discuta com o seu médico, claro, mas um tipo de remédio geralmente vai dar conta do recado. Por outro lado, se os níveis de glicose estão entre 160 e 220, 250, nós sabemos que um remédio não vai dar conta de trazer essa glicose para os níveis normais. Então, nesse caso, o paciente tem que usar pelo menos 2 tipos de remédios diferentes, combinados, para trazer a glicose para o nível mais saudável.
Agora, vamos imaginar que você é um paciente que está com a glicose acima de 250 e 300. Nesse caso, nós podemos ter duas abordagens diferentes. Se o paciente não tem sintoma nenhum, é um paciente jovem, sem outros problemas de saúde, está tranquilo, nós podemos entrar com 2 remédios, 3, os guidelines americanos falam até 3 ou 4, se você quiser. Entrar com, chutando a porta mesmo, 3, 4 remédios às vezes de uma vez, para trazer a glicose para o nível mais baixo. Porém, em alguns casos, onde o paciente está perdendo peso, fazendo muito xixi, bebendo muita água, pacientes mais idosos, o paciente não está muito legal, nesse caso, a princípio, a gente teria que entrar com insulina. E aí vai ter que ser discutido se essa insulina vai ser mantida para sempre, ou se vai ser só um período, até a glicose melhorar, e daí você tentar trocar por remédio de novo. Mas a princípio, quando que nós devemos escolher um remédio obrigatoriamente? Quando o paciente tem aqueles problemas, que os remédios comprovaram reduzir mortalidade por eles. Então o problema dos rins, o problema do coração, o problema de infarto e AVC. Agora, em quem ainda não tem nada disso, nós vamos nos basear principalmente no nível da glicose. Se tiver quase perto do ótimo um remédio, intermediário 2 remédios, e se for muito alta, 2, 3 ou mais remédios ou eventualmente insulina. Espero que eu possa ter esclarecido as dúvidas sobre as medicações para vocês. Se faltou alguma coisa, escreva aqui embaixo que eu vou tentar responder da maneira mais simples possível. E não esqueça, se você chegou até aqui o final desse vídeo, dê um like, porque para mim é super importante, e compartilhe com a família, com os amigos, com quem você achar que tem interesse, que tem diabetes e precisa saber dessas informações. Combinado, gente? Nos vemos no vídeo da semana que vem. Um grande abraço aí para vocês e até a próxima!